Novo iPhone SE 2020 ou iPhone 10? Será que está compensando pegar o aparelho lançado esse ano pela Apple ou investir em um aparelho já lançado há alguns anos? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é, galera, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual que, na minha opinião, é o melhor aparelho para comprar entre o iPhone SE e o iPhone 10, mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo. Aproveita, acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um novo vídeo por aqui, beleza? E é óbvio que se você ainda não me segue no Instagram, tá esperando o quê? Instagram @grandeboneira. Por lá eu sempre aviso vocês das principais novidades do mundo de tecnologia e também dou várias dicas para você comprar passagens aéreas. Então Instagram @grandeboneira e agora bora pro vídeo. Em abril de 2020, a Apple apresentou no mercado o novo iPhone SE, que nada mais é do que um aparelho com o visual do iPhone 8, só que com hardware e potência da nova geração do iPhone 11. E lá em 2017, em setembro de 2017, a Apple apresentou para o mercado o iPhone 10, que foi um divisor de águas, sendo um aparelho com a principal característica na parte frontal, onde a gente tinha um novo sistema de desbloqueio e uma tela gigante de OLED. E aí, entre esses dois, qual será que está valendo mais a pena? Vamos comparar alguns aspectos e ver qual que está valendo mais. Como eu falei para vocês na introdução desse vídeo, o iPhone 8 chega com um visual muito parecido, para não falar idêntico ao que a gente já encontrava no iPhone 8, que também foi lançado em 2017. Só para lembrar que esse visual é aquele visual mais clássico do iPhone, onde a gente tem uma tela menor na parte frontal, com menos aproveitamento da parte frontal do aparelho, e também a gente conta com a presença do Home Button, aquele famoso botão que estava presente desde o primeiro iPhone lançado lá em 2007. Já no caso do iPhone 10, a gente tem um aparelho com um visual completamente renovado e super atualizado, onde na parte frontal a gente encontra uma tela de 5,8 polegadas enorme de OLED, que mais à frente eu explico detalhes para vocês, e resumidamente é sim um aparelho que, na minha opinião, me agrada mais visualmente. E para vocês, qual dos dois é mais bonito? Deixa aqui nos comentários. Bora começar falando então sobre o hardware do iPhone SE 2020? Começando pelo processador, a Apple escolheu colocar nesse aparelho um Apple A13 Bionic, que nada mais é do que o melhor processador atualmente sendo vendido pela Apple em toda a linha de iPhone. Só para você ter uma ideia, é o mesmo processador que equipa o iPhone 11, 11 Pro e até mesmo o iPhone 11 Pro Max. Associado aos 3 GB de memória RAM que esse aparelho tem no seu interior, ele consegue entregar sem dúvida nenhuma o melhor desempenho hoje disponível para o usuário, podendo abrir aplicativos simples como WhatsApp, navegar tranquilamente na internet ou até mesmo rodar aplicações pesadas com gráfico, com jogos, onde você não vai ter problema nenhum de desempenho. Já quando o assunto é capacidade, o iPhone SE chega com 3 variações: 64, 128 e 256 GB. Já as cores do iPhone SE disponíveis no mercado são essas. Agora falando do iPhone 10, a Apple lançou ele em 2017, portanto é um aparelho mais velho do que o iPhone SE, e automaticamente a gente tem alguns itens aí bem atrasados, como por exemplo o processador, que no caso do iPhone 10 é um A11 Bionic. E sim, esse processador é 2 gerações passadas do A13 Bionic, portanto, obviamente ele tem um desempenho inferior, mesmo tendo 3 GB de memória RAM. Mas é importante salientar que mesmo tendo um processador menos potente, ele ainda hoje, em 2020, consegue entregar um bom resultado se você precisa do celular para rodar qualquer tipo de aplicação. É evidente que no futuro isso vai fazer uma diferença, mas hoje, olhando 2020, para mim esse aparelho ainda assim tem boas especificações. E já falando das capacidades, a Apple chegou no mercado com 2 variações, 64 e 256 GB. Já as cores disponíveis no mercado do iPhone 10 são essas.
Bem, como eu falei para vocês, ao meu ver, as especificações do iPhone SE vencem o iPhone X por vários fatores, principalmente porque a gente tem um processador muito mais potente e que evidentemente vai durar mais tempo do que o processador do iPhone X. E outra coisa que eu gosto bastante no iPhone SE é que aqui a gente tem várias opções de cores disponíveis para comprar e também várias opções de armazenamento. Já no iPhone X a gente só tem duas cores e duas opções de armazenamento. Portanto, ponto para o iPhone SE. Falando sobre a câmera traseira do iPhone SE, que é uma única câmera, a gente encontra um sensor de 12 megapixels com abertura de 1.8. Para você ter uma ideia, a qualidade dessa câmera é muito parecida com a qualidade de foto e vídeo que a gente encontrava no iPhone XR. E é óbvio que todos aqueles outros recursos para foto que a gente já estava acostumado, como o modo retrato, que é aquele que embaça o fundo, modo quadrado, modo panorâmico, todos esses recursos a gente também encontra no iPhone SE. Já quando o assunto é vídeo, a câmera traseira consegue fazer vídeos em 4K a 60 quadros por segundo ou em slow motion a 240 quadros, mas aí a resolução cai para 1080p. Já a câmera frontal possui um sensor de 7 megapixels com abertura de 2.2 que consegue entregar fotos em 7 megapixels ou em vídeos, com gravações em 1080p a 30 quadros por segundo. Já as câmeras do iPhone X, porque sim, temos duas câmeras na parte traseira, a gente tem aí duas câmeras de 12 megapixels que tem como diferença a quantidade de zoom óptico aplicado no sensor. Na prática, isso significa que você, proprietário de um iPhone X, consegue tirar fotos com zoom óptico de 2 vezes, ou seja, com um zoom óptico 2 vezes maior do que um iPhone SE, por exemplo, mantendo 12 megapixels, mantendo a mesma qualidade de imagem. Então, quando o quesito é zoom óptico, a gente tem essa melhora de fotos de longo alcance. Na prática, também a gente encontra todos os recursos padrões, como modo retrato, modo panorâmico, modo quadrado, tudo isso a gente também encontra no iPhone X. Já falando em vídeo, a gente também pode gravar em 4K 60 frames ou em slow motion a 1080p com 240 quadros. Já a câmera frontal, que tem uma abertura de 2.2, consegue tirar fotos em 7 megapixels ou gravar vídeos em 1080 a 30 quadros por segundo. E olha, ao meu ver aqui no quesito câmera, ambos os aparelhos ficam empatados, porque de um lado a gente tem o iPhone X que possui duas câmeras que conseguem fazer zoom óptico, então ao meu ver isso tem um valor bem bacana agregado, e do outro lado a gente encontra o iPhone SE, que possui uma câmera extremamente boa também, só que mais simples. Eu acho que você tem que comparar o resultado que vocês estão vendo aí agora para opinar qual que para vocês faz mais sentido. Para mim, eu acredito que a câmera do iPhone SE é melhor. O iPhone SE chega no mercado com uma tela de 4,7 polegadas na tecnologia IPS LCD, com uma resolução de 1334 por 750 pixels. Isso se traduz aí em uma densidade de 326 pixels por polegada. Essa tecnologia IPS LCD é a mesma tecnologia que a gente encontrava nos iPhones antigos, iPhones esses como iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, por exemplo, e mais recentemente a mesma tecnologia que a gente encontra no iPhone XR e também no iPhone 11. É uma tecnologia mais barata que não entrega tanta qualidade quanto a tela de OLED, que é a tela principal hoje da maçã, mas que ao meu ver ainda tem uma qualidade aceitável. Já o iPhone X possui uma tela de 5,8 polegadas na resolução de 2436 por 1125 pixels. Isso resulta uma densidade de pixels por polegada de 458. Lembrando que o iPhone X possui uma tecnologia na tela de OLED, ou seja, não necessariamente toda a tela tem que ficar acesa, e isso se traduz em uma tela com melhor qualidade. Quando você compara ambos os aparelhos na sua mão, você percebe claramente a diferença de uma tela IPS LCD para uma tela OLED. Mas como eu falei, não é que é super melhor. É melhor, ao meu ver, tem os seus pontos positivos, e por essa razão que eu acho que a tela do iPhone X é melhor. Mas não que a tela do iPhone SE seja ruim, ela só é inferior, entrega uma boa qualidade, mas não tão boa quanto a tela do iPhone X.
Vale lembrar que também entre os aparelhos a gente tem uma grande diferença de gerações de segurança. Isso porque no caso do iPhone SE a gente tem o Touch ID, que nada mais é do que um bloqueio de segurança da Apple usando a digital do usuário. Já no caso do iPhone X, a Apple introduziu no mercado um novo sistema de segurança chamado Face ID, onde toda a verificação se o cara que está usando o aparelho é realmente o usuário dono do aparelho é feita pelo reconhecimento facial. Segundo a Apple, essa tecnologia é extremamente moderna, muito mais moderna, aliás, que a tecnologia de digital que a gente encontra no iPhone SE. Outra coisa importante que vocês precisam saber é que também ambos os aparelhos possuem proteção IP67, ou seja, você pode entrar com o aparelho na água por até 30 minutos em uma profundidade de 1 metro. Mas vale lembrar que se alguma coisa acontecer com o aparelho, parar de funcionar a tela, enfim, qualquer coisa que aconteça com o aparelho, a Apple não cobre a garantia, portanto, usa como recurso de segurança, porque se você molhar, já era. E para finalizar, é muito importante que você saiba qual que é a origem do aparelho que você está comprando. Isso porque tanto no caso do iPhone X como no caso do iPhone SE, a Apple vende mais de um modelo, mais de uma versão ao redor do mundo. Então, se por acaso você comprar o iPhone SE nos Estados Unidos, é necessário você já fique sabendo que algumas regiões do Brasil não vai ter suporte ao 4G. Depende muito da região, mas alguns aparelhos vendidos nos Estados Unidos e em alguns outros países não têm suporte ao 4G de algumas regiões do Brasil. Se você quiser entender mais sobre isso e saber qual o modelo ideal para você comprar, clica no link da descrição ou aqui em cima que você assiste um outro vídeo que eu fiz falando justamente sobre isso. Bora falar dos preços? Então vamos começar com o iPhone SE, que aqui no Brasil, novo, na caixa, lacrado, de maneira oficial, ou seja, preços oficiais da Apple, chega custando para o modelo de 64 GB R$ 3.699, tendo como modelo intermediário de 128 o preço de R$ 3.999 e chegando até os R$ 4.499 para a capacidade de 256 GB. Já o iPhone X não é mais vendido pela Apple de maneira oficial, ele parou de ser vendido quando a Apple lançou o iPhone XS. Mas procurando rapidamente aí no Mercado Livre ou na OLX, eu encontrei modelos com a capacidade de 64 GB usado custando cerca de R$ 3.000. E a minha opinião final é a seguinte: analisando os dois aparelhos, eu, André, acredito que o que mais vale a pena se comprar hoje é o iPhone SE. Isso porque o valor não é tão grande, ou seja, você vai gastar ali R$ 700 mais ou menos na média para comprar um iPhone SE novo, só que obviamente você vai ter um aparelho com garantia de 1 ano, um aparelho que é rápido pra caramba, tem todos os recursos basicamente que a gente encontra nos aparelhos mais modernos da Apple e é aquele aparelho que você não vai ter nenhuma preocupação pelo menos aí por 2, 3 anos. Concorda com a minha opinião? Não concorda? Pensa diferente? Deixa um comentário aqui embaixo que eu quero saber o que você tá pensando, beleza? Eu vou ficando por aqui, curta a vida porque ela é única, valeu, falou e até mais, tchau!